Porque, De Paula, na boa, eu até comentei um tempo atrás, eu falei aí que o Corinthians ele tinha alguns jogos que eram cruciais, inclusive um confronto direto contra o Flamengo, porque eu tava imaginando que o Corinthians poderia pegar um G6. Podia, se tivesse vergonha na cara. Mas, diante do que apresentaram contra o Sport, provaram que não. Inclusive, De Paula, sabe qual foi a última vitória do Corinthians jogando em casa, lá na Neoquímica Arena? Nem lembro. No Campeonato Brasileiro? Você não lembra? Eu vou te falar, então. Nossa. Foi em maio, contra o Santos. Nossa, em maio, Deus, De Paula. tá brincando. Em maio. O Santos sempre dando aquela força. Nação flamenguista, esse confronto entre Corinthians e Flamengo, né, no domingo. Jogo bastante esperado, né? O torcedor flamenguista tá nessa expectativa de mais uma vitória, né? Vitória ali para se manter no topo da tabela. Pessoal, queira ou não queira, Flamengo sempre levando vantagem contra o Corinthians, principalmente quando joga na Neoquímica Arena. Dessa vez os corintianos parece que vai ter a torcida dos palmeirenses. Será, pessoal? Será que os palmeirenses vão torcer para o Corinthians, né, ganhar esse jogo do Flamengo, né? É complicado, né? Complicado. Mas o Flamengo vem de uma classificação épica aí na Libertadores, com moral. Tá na semifinal da Libertadores, isso vai crescer, né? O Flamengo tem a volta aí de Jorginho. O Campeonato Brasileiro não vinha fazendo boas atuações, mas Jorginho não vinha jogando. E com Jorginho e Saul, sem sombra de dúvida, o Flamengo encontrou sua dupla de volante, vem jogando muita bola e os corintianos estão preocupados, pessoal. Além dele ter vários problemas, né? Você ter noção, o Corinthians perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro para o Sport, né? Só para vocês terem noção, né? Então, os corintianos estão preocupados e, sem sombra de dúvida, o Flamengo, para mim, é o favorito, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ao canal Energia 97, link na descrição. Vamos lá. Aquela visitinha mensal, né? Que vocês têm recebido lá. Hoje, né? Geralmente a... Barrachola. Exatamente. Hoje foi organizados lá, estiveram no CT, né? Foram tirar satisfações pela postura na derrota para o Sport, viu, mano? Hoje teve visitinha lá da Gaviões, foi lá. E algumas outras também organizadas estiveram lá e falaram com os jogadores, né? Algumas lideranças, as lideranças, Romero, Quais? Maicon. Nossa. Mas ainda bem que tá Hugo Souza, Yuri Alberto e tal. Foram lá trocar uma ideia. E o nosso querido Memphis? O Memphis não tava nem sei onde ele tá. Mas não é liderança? Tava lá. Não, ele não é liderança nenhuma. Aí foram lá trocar aquela ideia, né, mano? Pedindo postura, pedindo respeito, pedindo, né, cara, pra uma entrega maior dentro de campo, né, cara? Eu confesso, sinceramente, que eu não gosto desse tipo de situação, sabe, cara? Tem que ficar indo lá, etc e tal, mas é cultural. Futebol, tem algumas coisas do futebol que são culturais. Eles foram lá, trocaram a ideia. Vamos ver, cara. O Corinthians precisa jogar no Brasileiro, cara. Precisa jogar bem, né, mano? No Brasileiro. Até pra chegar a 1 milhão pra Copa do Brasil, cara. Porque se ficar nessa lenga-lenga no Brasileiro aí, vai ficar preocupado até o final. Aí depois vem Copa do Brasil, tem um adversário forte pela frente. O time tem que jogar bola, cara. Infelizmente, a torcida tá tendo que ir lá, tal. Um clima... Quando você pensa que vai melhorar, né, mano? O negócio pega, né, cara? Mas, ô, De Paula, eu vou te falar, cara, nesse ponto eu vou discordar, sabe por quê? Claro. A torcida do Corinthians, ela tá fazendo o que todo mundo dentro do clube deveria fazer e não faz. Vamos lá. Primeiro, com relação ao presidente. Temos um presidente hoje banana, porque o mesmo alegou que no encontro da Caixa, ele foi surpreendido pelo fato do Andrés estar lá. Ou seja, se ele é o presidente do Corinthians e ele não queria o Andrés na sala, bastava ele falar, eu sou o presidente, sou eu que vou tocar a conversa, eu que vou tocar a negociação. Esse cara é persona não grata hoje na mesma sala que eu tiver. Porque é um cara que está sendo investigado pelo Ministério Público e um cara que, se Deus quiser, vai ser expulso do quadro associativo do clube. Não fez. Então, primeiro ponto. Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele põe aquele óculos aí e fica assim, ó, com aquela boca caída. Assim. Mal agradecido, hein? Mal agradecido. A bronca do Dorival é assim, ó. O Dorival, ele quando precisa dar uma bronca nos atletas, ele fica... O Michael, tem que correr. O Romero, sabe? É aquela briga de vô, sabe? O jeito dele. É o paizão, Domênico Gato.
Então, é esse tipo de comportamento, Não dá. Pedrinho, que muitas Lá não dá, precisa realmente mudar. Então, por exemplo, se você tem não, hoje um sistema comprometido que ninguém faz bosta nenhuma, a torcida tem que fazer. Porque pra mim esse elenco, De Paula, escolhe jogo que quer jogar. Isso é fato. Essa derrota do Corinthians aí pro Sport no final de semana, mesmo o Corinthians estando desfalcado, é obrigação do Corinthians ter o seu segundo jogador ou a sua terceira opção do elenco melhor do que o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, a torcida tá fazendo bem em tá indo lá dentro do CT e cobrando o jogador. Eu não tô falando de violência, tô falando de conversar, inclusive realmente mostrar pros caras onde eles estão. Porque a impressão que eu tenho, De Paula, muitas vezes quando eu vejo esse elenco jogando, Sim. é que ganharam 2 Copas do Mundo e estão naquele mês de recesso, tipo, um no barco, outro andando de jet ski, o outro passeando de cavalo. A impressão que eu tenho é que virou um resort. Então esses caras, muitas vezes, eles precisam ter alguém que baixe a bolinha deles, e a torcida tá fazendo esse papel, e tem que fazer, pra esses caras começarem a correr. Porque, De Paula, na boa, eu até comentei um tempo atrás, eu falei aí que o Corinthians ele tinha alguns jogos que eram cruciais, inclusive um confronto direto contra o Flamengo, porque eu tava imaginando que o Corinthians poderia pegar um G6. Podia, se tivesse vergonha na cara. Mas, diante do que apresentaram contra o Sport, provaram que não. Inclusive, De Paula, sabe qual foi a última vitória do Corinthians jogando em casa, na Neoquímica Arena? Nem No lembro. Campeonato Brasileiro? Você não lembra? Eu vou te falar, então. Nossa. Foi em maio, contra o Santos. Nossa, em maio, Deus. De Paula. Tá Em brincando. maio. O Você tem Santos uma sempre ideia? dando aquela Mas acho que Pega aí. domingo vai dar bom. Não, mas. é mesmo. Não, mas aqui tá. É só pra vocês olharem. É só pra vocês olharem, por exemplo, porque na Copa do Brasil, o Corinthians até ganhou do Atlético Paranaense em casa, enfim. Mas eu tô falando do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando de um time que venceu o Santos no final de maio, gente. Nossa. Vai pro Então de lá retorno pra cá agora, foi mano. derrotas e empates. Hã? Vai pro retorno agora, Santos e Corinthians, depois da data FIFA. Já é um turno inteiro, velho. Pra você ter uma ideia. Então, pra você ter uma ideia, ô Pedrinho, a campanha do Corinthians, que em determinado momento, dentro da sua própria casa, que já foi o calabouço dos adversários, hoje estão fazendo o Corinthians de otário. Então, De Paula, pra mim é inadmissível, sim, é inadmissível essa postura desse elenco. Esses caras eles precisam ser cobrados pra eles entenderem onde eles estão. Pois não, Sobrinho. Não, é possível time. Você quer falar do assunto ou pode falar do Não, time? eu ia dizer, não, só que eu ia entrar nessa, porque o Garro realmente fica de fora, Sim. e o Garro é meio time, né? Sim. O Garro fora contra o Flamengo é meio time, o Charles também está fora, não faz muita falta, Mas- o Carrilho tá fora, que tá se recuperando, e o Memphis falaram que é dúvida, mas eu, sinceramente falando, acho que ele não vai pro jogo, o departamento médico tá esperto com ele agora, viu, mano? A informação que a gente tem é que o DM tá de olho lá, tá meio que, ó, vamos fazer de tudo pra você voltar, pra você não falar que voltou antes, que teve isso, que teve aquilo, nós estamos monitorando você direitinho, pra depois não ficar alegando, voltei antes, machuquei, demorei, não sei o quê. O departamento médico agora tá fazendo um acompanhamento, eu diria, personalíssimo, mano, com ele pra ver quando é que ele tá realmente em condição de jogar ou não, pra depois não vir alegar, eu machuquei porque me colocaram. O departamento médico tá Pra não ligado falar, agora né? lá. Que nem ele falou que veio antes Tomara. do tempo. Isso. Pô, eu tô vendo aqui, deve ter mudança na zaga, então deve ser Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Angileri deve jogar como terceiro zagueiro. Paciência, né? Aí vem Mateuzinho, aí Maicon ou Ranielli, um dos dois. Nossa, se ele colocar o Maicon, ele tá louco. Se o Ranieri tiver em condição, pelo amor de Deus, tem que jogar o Ranieri. José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu. É isso, né? Na frente, Guinegão ou Vitinho e Yuri Alberto. Acho que vai o Guinegão. Ah, não, é porque ele vai fazer o gol. Eu acho que vai o Guinegão. E mais uma vez, né, mano? Breno Bidon na armação, né, cara? Assim, é pouco, né? Mas é o que nós temos, né? Boa. Hoje, infelizmente, De Paula, até pelo fato, o Dorival, eu acho que ele não gostaria de estar usando esses 3 zagueiros. É que se ele não colocar esses 3 zagueiros aí, a situação do Corinthians tende a piorar. Então ele acaba optando aí por ter 3 zagueiros e tentar congestionar um pouco mais o meio campo. Mas esses jogadores, eles precisam ter um pouco mais de personalidade, De Paula. Chamar um pouco mais o jogo. O Bidon na partida aí contra o Sport mesmo aí, por mais que ele tenha finalizado uma bola na trave ali, mas é um cara que olha pro lado e toca pra trás, sabe? Tipo, não é um cara progressivo. Eu sei que em determinado momento o Bidon pode fazer uma partida boa aqui ou ali, e aí as pessoas fala do Bidon agora, mas pega as oportunidades que esse moleque já teve e que ele não correspondeu, nunca correspondeu. Mano. Eu vou valorizar, De Paula, quando os caras aí que vêm da base tiverem, por exemplo, a personalidade que teve o Arana, a personalidade que teve o Murilo zagueiro, a personalidade que teve o Malcom quando ele foi vendido, o próprio Guinegão que tá aproveitando as oportunidades que ele tem tido. Eu não vou ficar pagando pau porque veio da
base. Pra mim, se vier da base e for ruim, eu vou falar. Pra mim, o Donelli era ruim, Léo Maná era ruim, o Bidon tá provando que é um jogador comum. Ô, mano, sabe? Eu vou falar quando é bom. O Breno Bidon, rapidamente, até pra entrar no assunto, o Breno Bidon é um típico jogador que o Corinthians tem que vender. Vender logo. Sim. Não pode deixar ficar mais velho. Porque se deixar ficar mais velho, não vende mais. Vai ficar lá, né? Vai ficar lá e não vai dar certo. Tem Aí vai ter que emprestar pra alguém. Tem que vender, porque acredite se quiser, mano, o Bremidon tem mercado, cara. Tem mercado lá fora, sim. Sabe? Tem mercado lá fora. Então, mano, pra mim, tem que vender logo. Arruma logo e vende. Ô, De Paula, até inclusive, vou citar um exemplo, você vai até se lembrar, quando o Corinthians contratou o Yuri Alberto e deu lá 3 moleque pro Zenit, Duqueiroz. O Paula também. Não, era Duqueiroz, Mantuan e Robert Renan. Porque tá dando 3 promessas, não sei o quê. Olha as promessas aí que viraram. Vocês estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira, velho. Esse Duqueiroz aí, velho, vive rodando pra lá e pra cá, não acerta lugar nenhum. Tá no esporte. Ele passou pelo Grêmio, não ficou, foi pro esporte, tá lá e não joga. O Robert Renan foi parar no Vasco. Tá no Vasco. Pois é, o Robert Renan foi pro Inter. E é fraco, viu? Esse Robert Renan, pessoal, é jogador ali de meia prateleira pra baixo, né? Jogador de segunda divisão, vou ser bem realista, né? Tá no Vasco, mas pra mim é um jogador simples do simples. Sobre esse confronto aí entre Flamengo e Corinthians, pra mim, Flamengo é grande favorito. Pode até o Corinthians ganhar, pode até o Corinthians fazer uma partida fantástica, né? Agora o incrível vai ser os palmeirenses torcendo pelo Corinthians. Eu nunca vi isso, pessoal, nunca vi isso. Pela primeira vez vou ver, né? Palmeirense torcendo para o Corinthians, né? Vamos aguardar, né? Tomara que o Flamengo conquiste a vitória, né? Lá quis bater um pênalti de cavadinha lá, não foi ele que quis bater? Foi ele mesmo, contra o Juventude. Botaram ele de lá. E é bom vocês venderem E o logo, próprio viu, Mantuan, mano? que também não joga lá, mano. É bom vender logo hoje, rapidamente. Hoje, no tempo de jogo, a gente recebeu a participação do advogado João Henrique Chiminazzo, que é especialista em direito desportivo, esclareceu várias dúvidas sobre o Transferban. Então, quem não assistiu, vale até a pena entrar para ver, que é bem interessante. Ele falou tudo sobre o Transferban. E a próxima sanção realmente é a perda de 6 pontos. Né? Pode ser 3, pode ser menos. Não, ele falou que são 6 pontos. É 6. Já parte de 6 pontos a perda de pontuação. Mas e pro ano que vem seria, né, Danilo? Não. Pra esse A gente ano? questionou isso pra ele. O Cruzeiro e ele falou que é no campeonato vigente. Eu agradeço. Então, se for esse ano ainda, é no Brasileirão. Olha, que o Corinthians perderia 6 pontos. Vai pra boca do Z4. E aí, eu acho que o Matias Rojas, né, tem 45 dias aí o Corinthians pra acertar essa dívida do Matias Rojas, se eu não me engano. E aí o Ranieri ainda perguntou, mas dá pra pagar mais barata antes? Né, sei lá, tem uma de 40 milhões, a de 5 milhões. Ele falou, não, tem que pagar que tá vigente. O Corinthians vai ter que mexer naqueles títulos da dívida pública lá, do Tesouro lá, resgatar, mesmo. Mano. Resgatar aquela aplicação de 20 anos lá e pegar e já usar pra pagar, mano. Senão tá ferrado. Mas, ô Danilão, é que tem duas que estão vigentes, entendeu? Tem duas que estão vigentes. Tem o lance do Rojas e o do Santos Laguna. Se você fizer um acordo com alguma das partes ali e houver um protocolo na FIFA, eles protocolarem que foi feito o acordo, automaticamente retira-se o transferban. Aí a dívida volta a estar entre as partes. Mas tem que estar protocolado esse acordo na FIFA. Se tirar 6, vai a 23. 17. Na boca ali. Fica na 16º. 16º. Na porta da zona. Quem tá hoje na porta é o Atlético Mineiro com 25. Vitória tem 22, que cairia. Eles ficam com 1 ponto apenas à frente da zona. E o Santos, fica 26. E fica o Santos com 26, com jogo a menos ainda. Exatamente. E nós estamos O comentando... Corinthians já fez todos os jogos. Porque a gente sabe como funciona o Corinthians, né? Deixa pra última hora, vai empurrando, não vai... Pra dar emoção é legal. Pra dar emoção. A emoção é legal, é legal. No último dia, cara, vai ser legal essa emoçãozinha. Ô, Domênico, mas vou te falar. Vai ser legal. O mais legal de tudo vai ser presenciar Seu Bento, Domênico Gato, mano, torcendo pra nós domingo. Nossa, vai ser. Muito Clássico obrigado. das Podem pernas, vir. verdade. Podem vir. Podem vir Você não, conosco. Domênico Gato. Podem vir Verdade. conosco. Você vai Podem torcer pro vir. Corinthians, Vamos torcer pra Domênico? nós, mano. Eu estou torcendo sempre pro Flamengo perder. Sempre. E outra. Mas pro Flamengo Só que tem um detalhe, eles não falaram isso. Esses trouxa Tô contigo, De vão Paula. lutar por nós. É diferente. Eles estão querendo inverter. Não é isso, não. Esses trouxa, Danilão, eles vão jogar por nós, cara. Que lindo. Pode vir, Seu Eles vão Bento. falar assim, aqui é Seja Palmeiras, bem-vindo. nós vamos ganhar pelo Palmeiras. O Domênico sabe. Porque a
torcida dele já cantou lá. Agora, já cantou o lá. Domênico sabe. Você sabia dessa, não? Sim. Teve uma semifinal aqui. Sim, claro. O Domênico Palmeiras, sabe. Palmeiras. Seu Bento, Sabia, Pedrinho? O senhor ainda Qual? não teve o prazer. Torcida desses caras O senhor aí. Bento, o senhor ainda não teve o prazer, mas ser meu convidado. Domênico já teve o prazer. Foi a Neoquímica Arena, foi muito bem recebido. Muito bem, Muito claro bem que foi. recebido. Foi. Eu fui um bom anfitrião. Foi. Com Vossa Senhoria. Mas quando o senhor vai lá Vamos também. Ou Claro. não? Então pode vir pra nós. A Quem pode vir torcida pra é nós boa. mesmo? Quem pode vir Pode pra torcer pra nós, é bem-vindo. Pode vir. Não, você pode não vai vir. inverter o jogo. Pode vir, pode vir. Vocês vão jogar. De Paula, vamos gritar timão. Eu fico imaginando. Seu Bento também fazendo Você poró-popó na hora do gol. Você imagina essa situação. O campeonato termina com 3 pontos de diferença do Flamengo. É a vitória desses trouxas que deram pra nós. Aí o Domênico eles vão dar Isso é verdade. Eles ficam com esse papinho aí. Na verdade, o torcedor do Corinthians gostaria de perder esse jogo. Seu Bento. Vai por mim. Seu Bento, faz... É que eles não têm coragem de falar. Mas esse jogo eles falam assim: a gente podia perder esse aí porque não precisa. Seu Bento, segunda Essa é voz. verdade. Sendo a segunda voz, hein? Poró-pó-pó-pó-pó-pó. Segunda voz, poró-pó-pó-pó. Mas, é isso só? Acabou? Tá bom. Chega. Será, nação flamenguista? Será que a gente vai ver aí corintiano abraçando aí com os palmeirenses? Será que os palmeirenses vão torcer pelo Corinthians ganhar do Flamengo? Tem que torcer, né? Mas é como eu sempre digo, pessoal. Como eu sempre digo, né? Eu acho que esse confronto aí, o Brasileirão vai ficar realmente entre Flamengo e Palmeiras, né? Apesar que o Flamengo tem uma sequência mais difícil, né? O Flamengo tem Cruzeiro, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Bahia, se eu não me engano. Então, para mim o Flamengo tem uma sequência mais difícil. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não vá disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, né? É porque é líder da competição, né? É líder da competição, sem sombra de dúvida. Isso aí chama a atenção da mídia, né? O Flamengo está em preparação aí para enfrentar realmente o Corinthians, né? O Corinthians jogando em casa, mas mesmo o Flamengo jogando fora de casa, para mim, o Flamengo é favorito. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é de hoje que o Flamengo leva vantagem, pessoal. Mas não é só o Corinthians. O Flamengo jogando com o Palmeiras fora de casa, o Flamengo é favorito. O Flamengo jogando com o Corinthians fora de casa, o Flamengo é favorito. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que tem tudo, né? Tem tudo para ser um grande jogo, e a gente espera que o Flamengo saia com a vitória, né? O Flamengo conquiste a vitória. O Flamengo acho que tá com moral, né? Acho não, tenho certeza, né? Por que eu tô dizendo que o Flamengo tá com moral? Porque o Flamengo conquistou a vaga na Libertadores da forma que foi. A gente viu a forma que foi. Foi difícil, foi complicado, não foi um grande jogo. Mas o Flamengo fez merecer, né, a final, né? Se tinha um time que, pra mim, merecia a final, pessoal, era o Flamengo, né? Final não, a semifinal, né? Era o Flamengo. O Flamengo jogou mais do que os Estudiantes os 2 jogos, né? E agora foca. Agora é focar aí no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um jogo complicado contra o Corinthians, mas é como eu digo a vocês, né? O Flamengo sempre favorito. Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, mesmo jogando em São Paulo, o Flamengo tem levado ampla vantagem. Ampla vantagem mesmo, né? Então, sendo assim, né, eu não vejo aqui outra situação a não ser o Flamengo aí e em busca dessa vitória aí em cima do Corinthians, né? É fora de casa? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas é fora de casa, é complicado. Pessoal, não estou dizendo que não é complicado, mas o Flamengo leva vantagem. O Flamengo, para mim, é favorito. Simplesmente isso, né? Apesar de ter que ter muito torcedor aí que não quer, mas eu acho que tem que, no mínimo, aceitar, né? Flamengo favorito. O Corinthians com alguns desfalques, né? Como a gente viu aí, parece que tem vários desfalques. Então, sem sombra de dúvida, isso só aumenta o favoritismo do Flamengo, né?
E o torcedor do Corinthians tá preocupado, né, pessoal? Tá preocupado porque eles têm medo, né? Tem medo aí do Flamengo chegar e passar por cima do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Como eu disse, né? O Flamengo passar por cima do Corinthians na Neoquímica Arena, torcedores corintianos aí vão ficar, como é que a gente possa dizer? Revoltado, né? Revoltado porque eles sabem que o torcedor, primeiro que o torcedor quer uma vitória, né? E estão se falando aí, pessoal, estão se falando aí que o Corinthians, né, pode perder até pontos, né? Pode vir perder pontos devido à questão do transfer ban, né? Pode sofrer outro transfer ban. Então, vai ficar complicado. A verdade é essa. Vai ficar complicado para o Corinthians, né? Se o Corinthians sofrer um transfer ban, perder 6 ou 5 pontos, o Corinthians desce para uma zona perigosa, né? Desce para uma zona perigosa. E tem esse jogo do Flamengo, eles já não estão contando nem sequer a vitória, né? Que eles sabem que é um jogo difícil. Mas é como eu disse, o interessante desse jogo aí vai ser os palmeirenses estar torcendo para o Corinthians. Será que se fosse ao contrário? Será que os corintianos iam torcer para os palmeirenses? Fica essa questão aqui na minha cabeça, né? Será que eles iam, pessoal? E se fosse do lado do Flamengo? Será que o Flamengo ia torcer para Vasco? Ia não, viu, pessoal? Até porque hoje o Flamengo não tem tanta rivalidade mais com o Vasco, né? Parece que perdeu a graça, né? Agora é Palmeiras, é Botafogo, é Fluminense, né? Essa sequência aí, né? Mas, como a imprensa aí paulista destacando, parece que os palmeirenses vão ter que torcer para o Flamengo, assim como torceram para o Estudiantes, né? Nesse jogo difícil que o Flamengo teve na Libertadores, mas não teve jeito. O Flamengo venceu de todo jeito. Mais uma vitória, mesmo por muitos secadores, né? Por isso que eu digo a você aqui, a maior audiência de estádio, de transmissão e tudo é do Flamengo, pessoal. O Flamengo tem a maior torcida do futebol brasileiro, o que torce a favor, e a maior torcida que torce contra, né? Porque os caras querem ver o Flamengo se dando mal. Então por isso que eu digo a você, é São Paulino, é corintiano, é palmeirense, tudo torcendo contra o Flamengo. Mas no final é Flamengo, né? Se deram mal, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.